A Arca da Aliança, uma simples caixa de madeira revestida de ouro, ou o objeto mais enigmático já descrito na história humana. Durante séculos, reis, sacerdotes, arqueólogos e até conquistadores arriscaram tudo para se aproximar dela, como se algo invisível emanasse de suas paredes sagradas. E talvez emanasse mesmo. A Bíblia registra fenômenos que desafiam qualquer explicação natural. Cidades que caíram sem armas, rios que se abriram sem vento, pessoas que tombaram apenas por tocá-la. Como algo tão pequeno podia carregar um peso tão cósmico? O que realmente acontecia entre os querubins do propiciatório? Era apenas símbolo, ou havia ali um ponto de contato direto entre o céu e a terra? A verdade é que a arca nunca foi entendida completamente, nem pelos que a guardavam, nem pelos que a temiam. E quando mais poder parecia ter, mais silêncio a cercava. Até que um dia desapareceu, sem testemunhas, sem registro claro, sem explicação. Porque Deus permitiria que o maior símbolo de sua presença fosse oculto. E o que isso revela sobre o verdadeiro propósito da arca? Prepare-se. As próximas páginas vão explorar mistérios que poucos ousam questionar e que talvez mudem para sempre a maneira como você enxerga esse artefato sobrenatural. Ninguém no deserto sabia exatamente o que estava prestes a nascer quando Moisés subiu ao Sinai envolto em fumaça, trovões e uma escuridão tão densa que parecia viva. Enquanto o povo tremia ao pé da montanha, ele recebia não apenas leis e orientações, mas instruções detalhadas para algo que nenhum artesão do mundo antigo ousaria imaginar. Um objeto que seria, ao mesmo tempo, trono, testemunho, arma, advertência e símbolo. A Arca da Aliança não surgiu como uma ideia humana. Não foi inspirada em cofres egípcios ou relíquias cananeias. Deus descreveu cada medida, cada detalhe, cada centímetro de ouro que deveria cobrir a madeira de acácia. Uma árvore simples, comum, mas resistente ao tempo, como se o eterno estivesse se vestindo do perecível. O povo não enxergava, mas cada martelada de Bezalel aproximava Israel de algo inexplicável. Havia instruções que soavam estranhamente precisas. 2 querubins voltados um para o outro, asas estendidas formando um espaço vazio entre elas. Um simples vazio. Mas Deus o chamou de meu lugar de encontro. Por que o Criador do Universo escolheria aparecer em um espaço vazio de uma caixa? O que existia ali que não podia ser visto por olhos humanos? Enquanto o tabernáculo tomava forma, uma sensação quase elétrica percorria o acampamento. As pessoas sentiam que algo extraordinário estava prestes a descansar entre elas. Não era apenas um objeto religioso, era a manifestação física de que Deus caminhava junto de seu povo. E quanto mais se aproximava o momento da inauguração, mais forte se tornava a tensão no ar. Os anciãos não ousavam comentar, mas muitos se perguntavam em silêncio se a arca seria perigosa, se o poder de Deus, tão imenso e tão puro, poderia realmente ser contido dentro de uma estrutura humana sem consequências devastadoras. E talvez estivessem certos em temer, pois a ordem não era apenas construir, era carregar, guardar, transportar e proteger segundo regras rígidas. Apenas os levitas podiam aproximar-se. Apenas varas revestidas de ouro podiam tocá-la. Nenhuma mão humana, por mais limpa, poderia encostar em suas laterais. Por que tanta proibição? Que tipo de energia, glória ou presença corria ali que pudesse matar, ferir ou consumir? No dia em que tudo ficou pronto, as tribos se reuniram em silêncio absoluto. O acampamento inteiro parecia conter a respiração. Quando Moisés colocou as tábuas da lei dentro da arca e ajustou o propiciatório no topo, um vento quente percorreu o tabernáculo como se algo invisível tivesse acabado de entrar por suas cortinas. E então, sem aviso, uma nuvem espessa desceu do céu e envolveu o recinto. Não havia dúvida. Deus estava ali. A glória era tão intensa que até Moisés, o homem que falava com o Senhor face a face, não conseguiu permanecer dentro. Do lado de fora, ninguém sabia se deveria se ajoelhar ou fugir. A sensação era indescritível. Medo, fascínio, reverência
e um estranho magnetismo, como se a própria alma soubesse que aquele objeto era mais do que madeira e ouro. Era um portal, uma prova, um limite, um perigo e, sobretudo, uma promessa. A partir daquele dia, a arca passaria a guiar Israel, abrindo caminhos onde não havia trilhas e expondo pecados onde não existiam desculpas. Mas ali, naquele primeiro instante, enquanto a nuvem ardente se firmava sobre o tabernáculo, ninguém tinha ideia do quanto aquela relíquia divina ainda dividiria nações, derrubaria inimigos, causaria tragédias e desapareceria da história sem deixar rastro. E tudo começava ali, no silêncio envolto pela glória de um Deus que decidiu habitar entre os homens. Desde o primeiro dia em que a arca repousou entre as tribos, havia um sentimento difícil de descrever. Não era apenas respeito, não era apenas fé. Era algo mais profundo, quase instintivo, como se cada pessoa soubesse que estava diante de algo que podia abençoar, mas também destruir. A presença de Deus era vida, mas sua santidade era fogo. E quem ousasse tratá-la como comum, descobriria isso da pior forma possível. A arca não foi criada para inspirar medo, mas para lembrar que a aproximação ao divino sempre exige reverência. Mesmo assim, Israel teve momentos em que esqueceu essa verdade, e cada esquecimento revelou o lado perigoso dessa relíquia sagrada. Um desses episódios aconteceu quando Uzá, filho de Abinadab, caminhava ao lado da arca enquanto ela era transportada para Jerusalém. O caminho era irregular. Os bois tropeçavam e o carro, que nunca deveria ter sido usado, pois a lei dizia que levitas deveriam carregá-la nos ombros, balançava perigosamente. Quando Uzá viu o cofre estremecer, fez o que qualquer pessoa faria ao tentar impedir uma queda. Estendeu a mão. O que ninguém esperava era que o gesto, tão natural, tão humano, fosse seu último. A Bíblia descreve que ele caiu morto no mesmo instante. Não houve grito, não houve aviso, apenas um corpo caído e um silêncio que congelou todos ao redor. Não era crueldade, era santidade. Era a lembrança dolorosa de que a glória divina não podia ser tocada pela carne humana sem consequências. A arca não era um amuleto, não era um instrumento. Era a própria marca da presença de Deus. E essa presença não podia ser manipulada. Mas Israel não foi o único a experimentar o poder aterrador da arca. Quando os filisteus a capturaram após uma batalha, celebraram como se tivessem humilhado o Deus de Israel. Levaram-na ao templo de Dagon, colocaram-na como troféu aos pés de seu ídolo e foram dormir orgulhosos. Só não esperavam encontrá-lo caído no dia seguinte, com o rosto no chão diante da arca. Recolocaram-no em pé, talvez rindo da coincidência, até acordarem no outro dia e verem que agora Dagon estava não apenas caído, mas com cabeça e mãos arrancadas, como se uma sentença tivesse sido executada ali dentro, sem testemunhas e sem som. E então começaram os tumores, as pragas, o terror que percorria cidade após cidade. A cada tentativa de mantê-la, algo pior acontecia, até que os filisteus decidiram devolvê-la, não por fé, mas por pavor. A arca era simples em forma, mas impossível de dominar. Mesmo em meio ao povo de Israel, seu poder às vezes parecia agir como fogo indomado. Havia momentos em que ela permanecia absolutamente silenciosa, e outros em que parecia responder a cada atitude humana. Quando Israel estava em pecado, a arca não garantia vitória. Quando o coração do povo estava distante de Deus, ela não funcionava como proteção. Parecia seguir uma lógica própria. Ou melhor, seguir a santidade daquele que a havia ordenado. Isso tornava cada movimento dela imprevisível. Ao mesmo tempo em que abria o Jordão, derrubando paredes de água, ao mesmo tempo em que fazia muros desmoronarem em Jericó sem espada alguma, ao mesmo tempo em que guiava o povo com segurança pelo deserto, ela também trazia julgamento quando irreverência e desobediência se aproximavam. O que tornava a arca tão misteriosa não era sua construção, por mais impressionante que fosse. Era o fato de que Deus escolhera manifestar sua presença ali de forma tão intensa que nenhum objeto humano podia compará-la.
Não era magia, não era tecnologia, não era superstição. Era santidade condensada, como se o infinito tivesse se deixado carregar em ombros humanos, desde que esses ombros compreendessem o peso que levavam. A arca protegia, mas também expunha. Abençoava, mas também punia. E cada episódio deixava mais claro: aproximar-se dela era um convite e um risco, um lembrete de que ninguém podia brincar com o divino sem ser consumido por ele. E esse era apenas o começo do que ela faria nas batalhas que viriam. Quando a Arca da Aliança surgia à frente das tribos, uma tensão indescritível percorria o ar. Não era o tipo de tensão que precede uma guerra comum, mas algo mais profundo, como se até o inimigo soubesse que não estava prestes a enfrentar apenas homens, e sim uma presença que ultrapassava qualquer estratégia militar. A arca nunca foi construída para ser arma, mas sempre que aparecia no campo de batalha, algo impossível acontecia. Era como se ela revelasse um paradoxo, um objeto silencioso, imóvel, carregado por homens comuns. E ainda assim, capaz de mudar o curso de uma guerra sem mover sequer uma folha do chão. Israel aprendeu cedo que vencer não dependia de sua força, mas da presença que caminhava diante deles. E poucas histórias ilustram isso tão intensamente quanto Jericó. Jericó era considerada intransponível. Muros gigantes, soldados experientes e uma cidade preparada para cercos longos. Mas Deus ordenou algo que nenhum comandante em sã consciência faria: marchar em silêncio. Não erguer espadas, não levantar catapultas, não usar força. Apenas caminhar, enquanto a arca, conduzida pelos sacerdotes, seguia no centro da formação. Dia após dia, os cananeus observavam perplexos. Nenhuma flecha era lançada, nenhum grito era ouvido, apenas o som grave das trombetas e o passo firme do povo carregando um objeto que eles não compreendiam. O inimigo esperava uma estratégia militar, mas o verdadeiro ataque estava no invisível. No sétimo dia, quando o som final das trombetas ecoou e o povo soltou o grito ordenado, os muros que haviam resistido por gerações, simplesmente cederam como se alguém os empurrasse por dentro. Nenhuma arma humana poderia fazer isso. Os inimigos não foram derrotados pela força de Israel, mas pelo Deus que caminhava com a arca. Outro momento decisivo aconteceu quando o Jordão precisava ser atravessado. A correnteza era tão forte que atravessar seria suicídio. Mas Deus ordenou que os sacerdotes entrassem na água com a arca nos ombros. E assim que seus pés tocaram a corrente, algo impossível ocorreu. O rio parou, não como quem diminui, mas como quem obedece. A água subiu em pé, formando uma parede viva, enquanto milhões de pessoas passavam a seco. Era como se o próprio rio reconhecesse a presença divina. Não havia magia na arca. O que havia era a manifestação do Deus que guiava seu povo. Ainda assim, a arca jamais funcionava como um talismã. E esse foi um erro fatal cometido por Israel em outra batalha. Após serem derrotados pelos filisteus, alguns israelitas disseram: "Vamos trazer a arca até o campo e assim seremos vitoriosos." Mas não perceberam que sua derrota não vinha da ausência da arca, mas da ausência de obediência. Eles queriam usá-la, manipulá-la, tratá-la como arma, e o resultado foi catastrófico. Israel sofreu uma derrota ainda maior. Muitos morreram e a própria arca foi capturada. Não porque Deus tivesse perdido o poder, mas porque a arca nunca foi e nunca seria um objeto que respondia a vontades humanas. Ela acompanhava a fidelidade, não a conveniência. Cada batalha deixava claro que a arca revelava algo sobre a relação entre Deus e seu povo. Quando o coração de Israel estava alinhado com o Senhor, ela era sinal de proteção. Quando o povo se desviava, ela se tornava um espelho do seu fracasso espiritual. Era uma presença viva, um lembrete constante de que nenhuma guerra podia ser vencida apenas com força humana, e de que a vitória sempre vinha acompanhado de reverência, obediência e temor. A arca não destruía exércitos, ela expunha corações. Não derrubava muros, ela demonstrava quem realmente estava no controle. E conforme Israel caminhava de batalha em batalha, ficava cada vez mais claro
que a verdadeira guerra não era contra povos estrangeiros, mas contra a tentação de acreditar que podiam vencer sem Deus. E é nesse ambiente de mistério, glória e risco que a arca seria conduzida ao lugar mais temido e sagrado de todos, o Santo dos Santos. Havia muitos lugares sagrados em Israel, mas nenhum se comparava ao Santo dos Santos. Para qualquer israelita, aquele espaço era mais do que um cômodo. Era a fronteira entre o mundo material e a realidade divina. Não existia porta, apenas um véu pesado, espesso, tecido em cores profundas que pareciam prender a luz. Ninguém via o que acontecia lá dentro. Ninguém, exceto um único homem, uma vez por ano. E atrás daquele véu repousava a Arca da Aliança, silenciosa, imponente, cercada por segredos que nem sacerdotes ousavam sussurrar. O Santo dos Santos não era um lugar de beleza ornamental. Não havia ali ouro reluzente, como no lugar santo, nem candelabros, nem incenso queimando ininterruptamente. Era um espaço quase vazio, minimalista, mas carregado de um peso espiritual avassalador. Cada pedra, cada medida, cada sombra parecia conter uma história, e a arca permanecia no centro, como o coração pulsante do tabernáculo. Os querubins esculpidos no propiciatório não eram meros enfeites. Eram símbolos de vigilância divina, como se guardassem a fronteira entre a santidade suprema e o mundo humano. Diziam que, quando a glória de Deus se manifestava ali, o espaço entre as asas ficava iluminado por algo que não era fogo nem luz comum. Uma presença, um brilho impossível de descrever. O sumo sacerdote, mesmo sendo a figura religiosa mais respeitada de Israel, tremia ao se preparar para entrar. Seu ritual começava muito antes do dia da expiação. Banhos, sacrifícios, confissões, purificações. Qualquer impureza, qualquer pecado escondido, qualquer intenção dissimulada, podia significar morte instantânea. E essa não era uma superstição. Havia relatos antigos, nunca registrados, apenas murmurados, de sacerdotes que ousaram entrar de modo impróprio e jamais saíram. Por isso, alguns dizem que, durante certos períodos, colocavam sinos na veste do sumo sacerdote para ouvir seus passos e uma corda em seu tornozelo por precaução. Caso algo acontecesse, ninguém poderia entrar para resgatá-lo, então teriam de puxá-lo de volta sem atravessar o véu. Esses detalhes não estão explicitamente descritos na Bíblia, mas surgiram como tradições transmitidas entre gerações, mostrando o nível de reverência e de medo que envolvia esse lugar. Quando o grande dia chegava, o acampamento inteiro ficava em silêncio. Milhares de pessoas respiravam fundo, enquanto o sumo sacerdote desaparecia atrás do véu. Lá dentro, ele não podia olhar diretamente para a arca. Por isso, entrava com o incensário, levantando uma nuvem densa de fumaça para ocultar sua visão. A fumaça era proteção, um lembrete de que ninguém podia ver o divino face a face e sobreviver. E então, com o sangue do sacrifício, ele aspergia o propiciatório. Um gesto simples, mas carregado de significado. Era ali, naquele ponto exato, naquele espaço entre as asas dos querubins, que Deus declarava perdão ao povo. Um silêncio absoluto preenchia o recinto, como se o próprio tempo esperasse a reação divina. O que o sacerdote sentia lá dentro? O que via? O que ouvia? Não existem relatos diretos, talvez porque ninguém ousasse colocar em palavras algo tão inexplicável. A tradição dizia que a presença de Deus era tão intensa que parecia pressionar o peito, tornando difícil respirar. Outros descreviam uma sensação de paz profunda, misturada com um temor que paralisava qualquer movimento brusco. Era como estar diante de algo infinitamente maior, mas que ao mesmo tempo se inclinava para ouvir um homem. Quando o sacerdote finalmente saía, o povo comemorava, não apenas por estar purificado, mas porque sabiam que a arca, aquela presença incompreensível, permanecia entre eles por mais um ano. E enquanto o véu voltava a descansar em silêncio, ninguém imaginava que, séculos depois, a arca desapareceria completamente. Mas antes disso, ela enfrentaria seu último grande mistério, aquele que até hoje intriga historiadores,
teólogos e buscadores do impossível. Por séculos, a Arca da Aliança permaneceu como o símbolo máximo da presença divina entre o povo de Israel. Ela era o coração do tabernáculo, o centro do templo de Salomão, a memória viva de que Deus caminhava com seu povo. Mas, tão misteriosa quanto sua origem, foi sua saída da história. Em um momento ela está lá, repousando no Santo dos Santos, guardada por cortinas e rituais sagrados, e no instante seguinte desaparece sem deixar rastro. Nenhum relato bíblico descreve seu fim. Não há testemunhas, não há despedida, apenas silêncio. E esse silêncio se tornou um dos maiores enigmas da humanidade. Tudo começou quando a ameaça babilônica se aproximou de Jerusalém. Nabucodonosor cercou a cidade, destruiu muralhas, incendiou casas e finalmente derrubou o templo. Era o fim de tudo o que Israel conhecia. Mas algo estranho chama a atenção. Quando o templo é saqueado, os registros detalham utensílios de ouro, candelabros, bacias, tesouros, mas não mencionam a arca. Como um objeto tão sagrado não teria sido listado? Como não haveria menção ao maior tesouro do templo? Esse silêncio não é casual, e é aí que surgem teorias, algumas baseadas em tradição, outras em vestígios históricos, outras em pura especulação, todas tão intrigantes quanto inquietantes. Uma das versões mais antigas diz que Jeremias, percebendo que a invasão era inevitável, ordenou que levassem a arca para longe do templo. Segundo essa tradição, ele e alguns sacerdotes teriam escondido o objeto em cavernas nos montes próximos ao templo, selando a entrada e deixando o esconderijo inacessível. A intenção não era salvá-la para sempre, mas guardá-la até que Israel fosse restaurado e o verdadeiro culto pudesse ser retomado. Porém, se esse esconderijo realmente existiu, ninguém jamais o encontrou. Os montes ao redor de Jerusalém são repletos de cavernas, túneis e passagens subterrâneas, muitos deles ainda inexplorados, mas a arca nunca reapareceu. Outra teoria aponta para túneis secretos construídos sob o próprio templo. Esses túneis eram utilizados por sacerdotes para transportar água, objetos e até para fuga em tempos de perigo. Alguns historiadores acreditam que, em algum momento durante o cerco, sacerdotes possam ter levado a arca por esses corredores e a escondido em uma câmara reforçada, selada e inacessível após o colapso do templo. Se for verdade, a arca pode estar até hoje enterrada sob toneladas de entulho, pedra e séculos de história, literalmente abaixo dos pés de milhões de pessoas que pisam todos os dias na região mais disputada do planeta. Há ainda relatos curiosos vindos da Etiópia, que afirmam que a arca teria sido levada para lá muito antes da destruição do templo, guardada até hoje por uma ordem de monges, que nunca permitem que ninguém a veja. Para alguns, isso é lenda. Para outros, um mistério que se recusa a morrer. Não importa qual versão se analise, todas têm algo em comum. Admitem que a arca não foi destruída. Não há nenhuma tradição séria, judaica ou cristã, que diga que ela foi quebrada, queimada ou reduzida a nada. Algo assim seria inconcebível para um objeto tão sagrado. Mas talvez o maior mistério não seja onde a arca está, e sim porque Deus permitiu que desaparecesse. A arca representava a aliança, a presença e o encontro. Mas com o tempo, Israel passou a vê-la quase como um objeto mágico, um símbolo de poder. Seu desaparecimento poderia ser um lembrete silencioso de que a presença de Deus não está presa a um artefato, por mais glorioso que seja. Que o verdadeiro encontro não exige paredes de ouro ou querubins esculpidos, e que a aliança não poderia ser reduzida a um objeto carregado de um lado para outro. Hoje, a arca permanece como um enigma. Alguns a buscam com arqueologia, outros com fé, outros por pura curiosidade. Talvez um dia ela reapareça. Talvez esteja destinada a permanecer oculta até que sua presença faça sentido novamente. Ou talvez seu desaparecimento seja, por si só, o último ensinamento. O divino não pode ser aprisionado. A presença não pode ser controlada. E o maior mistério da arca não é onde ela está, mas o propósito de Deus ao velá-la em silêncio.